Bom dia, Bom dia. a paz. Estamos começando o conectado, amém? Amém. Vamos abaixar nossa cabeça para falar com Jesus nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, é exatamente, meu Pai, 9h10 da manhã, estamos nós aqui, Senhor, pedindo o Teu socorro, misericórdia, perdão das nossas falhas. Meu Deus, que o Senhor venha direcionar esse conectado com a palavra, que meu Senhor Jesus, que muitos chamam domingo dominical, nós vamos passar a fazer todo sábado de 9 às 10, e tenho certeza que o Senhor vai agir, vai ser um divisor de águas. Em nome do Senhor, repete-se comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Entregamos as nossas vidas as nossas vidas nesta manhã. nessa manhã. Toma nossa vida, Toma nossa vida, nosso coração nosso coração e brinda a minha mente. e brilha. Abençoa Abençoa o entendimento o entendimento que vem do Senhor que vem para a nossa mente para nossa mente e que nós e que nós venha ter venha ter sabedoria, sabedoria, entendimento entendimento e colocar em prática. e colocar em prática. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho, do Filho, do Espírito Santo. do Espírito Santo. Digo amém. Amém. Digam graças a Graças Deus. a Deus. Amém? Amém. Abre a sua Bíblia lá em Gênesis. Vamos estar falando sobre, quem sabe ler? O Espírito Santo. Nós vamos estar aprendendo junto sobre o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não dá. Ele é tudo nas nossas vidas. Claro, ele representa Jesus. Ele é Pai, ele é Filho. Espírito Santo. Amém? Quem já abriu a sua Bíblia no Gênesis 1, diga amém. Amém. Então, hoje nós vamos falar do Espírito Santo e vamos também estar falando a importância que ele tem nas nossas vidas. Quem já abriu a Bíblia, vai no versículo, deixa eu ver aqui, não falei o versículo não, né? Não. Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A palavra de Deus diz no versículo 2. Então Deus disse: haja luz. É isso mesmo? Não. É no versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre o quem? A face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Amém? Amém. E que espírito é esse? Quem saberia dizer? Não. Esse espírito que está dizendo aqui com letra maiúscula é o Espírito de Deus que pairava aqui, ó, sobre as águas, já no início de tudo. Né? Precioso? Amém? Então, vocês precisam saber que o Espírito Santo é um grande amigo. Então, vamos lá. No outro versículo. Tá conseguindo pegar a visão? Sim. Aí diz assim, ó. Vamos primeiro falar quem é o Espírito Santo para vocês entenderem? O Espírito Santo, como ele é a palavra, é o significado. O Espírito, poder de Deus, é que refere o Espírito do Senhor. Está presente no Antigo e também o antes da mesma criação, a luz da vida. A forma, o verbo pairava. O Espírito Santo, ele pairava. Hoje é diferente. Hoje ele quer parar onde? Dentro Do coração. dentro de nós. Então nós precisamos ser batizados pelo poder de quem? Pelo poder de Deus. Esse poder se chama Espírito Santo. Ó, então esse pairar surge ele, cuidado, poder na presença ativa, preparado para receber a ordem divina, a vinda pela palavra de Deus. Lição espiritual. Desde o princípio,
o Espírito Santo atuava, o Espírito Santo atuava trazendo vida, a ordem e a direção. Ele não é uma personagem secundária ou uma história de redenção. Ele é Deus em ação, movendo-se sobre o mundo e sobre todas as nossas vidas. Se quiser, nós vamos estar falando sobre o estudo da palavra. Eu não sei quantos sábados vai ser, mas a gente só vai estar na aula sobre o Espírito Santo. E essas lições vai fazer toda a diferença na mente de vocês. Você já imaginou sem o Espírito Santo aqui nessa terra? Como é que vai ser? Vai ser péssimo. Porque, ó, ele que te traz à igreja, ele que te dá ânimo, ele fala com todos. Seja a pessoa da igreja, seja ela católica, ele fala com todo mundo. Só que nem todos dão o quê? Confiança. Nem todos dão ouvido para o Espírito Santo. Abafa a voz dele, vou fazer o que é errado mesmo. Muitos não estão dando ouvido para o Espírito Santo, por isso está sofrendo. E sofre mesmo, tá? Aí dá a voz, outra vozinha. Antes eu era assim. Antes vinha uma vozinha na minha igreja. Antes vinha uma vozinha aqui no meu ouvido. Vai pra igreja, vai fazer isso, aquilo. Aí eu vou falar, eu já tô fazendo as coisas certas, eu não preciso nem de ir à igreja. Não é assim? Ou assim, aí acha que você tá falando com você mesmo, né? E não é verdade. Oi, fala, minha amada. Também eu era assim. Então diz assim, ó. Vamos lá? O Espírito Santo também fala no Antigo Testamento, né? E fala também em outros, e também no Novo Testamento. Vamos lá. O que é o Espírito Santo para você? Na minha opinião, eu já sei o que ele significa para mim. E para vocês? O que significa o Espírito Santo? Amor e alegria. Amor e alegria. Mais o quê? E você, Laurinha? Dá uma opinião. Também. E paz e segurança. Eu vou dizer para você. O Espírito Santo, ele é esse aqui, ó. Vou trazer uma palavrinha. Ele é o poder de Deus para você servir. Ele é o poder de Deus dentro da pessoa. Tem pessoa, quando ela é batizada, ela é selada. Vamos lá, o que é um selo? Quem já viu um selo? Selo de uma carta? Não, nada sobre selo? Vou falar. Antigamente, quando a pessoa ia escrever uma carta para alguém, ela fazia o quê? Um carimbo que era como selo. Nas cartas ainda também tem selo. Que é o quê? Não pode ninguém o quê? Tocar, mexer. Só a pessoa que aquela correspondência chegou para ela. Vamos dizer, chegou algo no correio na sua casa. Você pode abrir? Você, criança? Não, porque eles querem. Vamos dizer que está o nome da pessoa. Está o nome lá. Vamos dar um nome de alguém lá na sua casa. Guilherme. Isso. O responsável da casa, da residência. A correspondência é do Guilherme. Se é dele, não pode ninguém o quê? Abrir. Então, tá entendendo? Por isso a correspondência está o quê? Selada. Então, quando tem esse selado dentro de você, o Espírito Santo, é você que tem o quê? Guardar. É você que tem que proteger. É você que tem que preservar. Porque senão você perde também o Espírito Santo. Quem sabia disso? Se você não buscar... depois de ser batizado no Espírito Santo, não precisa fazer mais nada, não? Não, aí que você tem que fazer a responsabilidade maior de ganhar almas, a responsabilidade maior de servir, entendeu? Porque ele é seu amigo, mas ele quer que você tenha o quê? Igual ele anda em movimentação. Se você está parada ou parado, ele vai ficar parado também. Quem está entendendo?
Aí a pessoa fala assim, ué, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer então, ô tia Rose, ou pastora Rose, como você me chama? Como é que eu vou fazer para ser batizado no Espírito Santo? Vamos lá? O que eu faço para ser batizado no Espírito Santo? Buscar mais Deus. Primeiro tem que ter isso aqui. Fé. Fé. Sem fé é impossível. Não consegue nada. Tudo tem que ter fé. E depois, para ser batizado no Espírito Santo, precisa de mais o quê? Propósito. Ter um propósito com Deus. Como é que eu vou ter um propósito com Deus? Vamos lá. Você está na escola para ter um propósito de ser alguém na vida, amém? Qual o seu propósito de ser batizado no Espírito Santo? É só para falar em línguas? É só para ter um pouquinho, para ter alegria? É só para ter... Não. Primeiramente, para você ser salvo. Segundo, para você ganhar muito mais almas. Que tem gente que ganha almas sem ser batizada no Espírito Santo. Quem sabia disso? Ela não é batizada, mas ela vai atrás de almas. Nós não evangelizamos aqui? Nós não vai nas casas? Nós não vai chamar as mãezinhas, chamar as crianças, os adolescentes, os jovens? Não significa fazer a obra só se tiver o Espírito Santo, não. Muitos fazem, mas faz sem ter o Espírito Santo. Quando tem um propósito, é um propósito firme. O que é um propósito? Um jejum. Uma leitura da palavra. Quem está entendendo? Vigiando, que é o mais difícil. Vigiando com a mente. Vigiando que, sai da boca, para não ficar xingando. Vigiando com isso aqui, com fofoca, intriga. Pessoa querendo botar coisa na sua cabeça, com assuntos, conversas fiadas. Porque quando você se enche de conselhos errados, você termina o quê? Errando. Alguém? Um dia que o meu pai falou, ô Emily, e a pó do lixo tá ali fora, jogado, coisando. Aí eu coisei, aí sem querer eu falei a mesma coisa daquele. Porque você está ouvindo isso às vezes com constância. E o palavrão, ele traz o quê? Faz a pessoa estar distante das coisas de Deus e o mal que se aproxima daquela vida, daquele lar, daquela família. Porque é uma palavra que não é de Jesus. É uma palavra que é do pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Diabo. Vocês sabem. Vamos lá? Aí depois de um propósito vem o quê? Batismo nas águas. Batismo nas águas. Então a pessoa quer fazer tudo, mas não quer se decidir ser batizado nas águas. Tem que passar pelas águas. Ô pastora, com quantos anos eu posso? Com 12 anos já, eu acredito que ela já tem uma noção. Com 12 anos de idade já tem uma noção do que ela quer da vida. Quem está entendendo? Então ela vai, aí no caso aqui, nós temos a preparação para ser batizado nas águas, nós fazemos o estudo da palavra, mas pelo menos acho que é 5 semanas, né? Dias específicos, e nós prepara o povo para ser batizado nas águas. Então, quando a pessoa chegar a esse nível, certamente ela vai o quê? Começar a se aproximar mais de quem? Mas para ela se batizar nas águas, primeiro ela tem que se arrepender. O que é arrependimento? É remorso? Arrependimento é remorso? Não. Arrependimento é sinceridade de não fazer mais aquilo e não querer mais continuar no pecado. Eu estou arrependida, Jesus. Eu não quero mais ser assim, nervosa, ficar brigando, ficar xingando. Eu não quero mais isso. Eu quero mudar. Olha só. Eu quero mudar e quero mudanças. Eu quero ser fiel ao Senhor. Aí você passa a ter uma fidelidade com Deus, uma aliança com Ele. E essa aliança vai fazer toda a diferença. Por quê? Vai fazer uma diferença? Porque a sua mente vai começar a estar o quê? Brindada.
Porque é uma guerra na mente, não é? Às vezes dá vontade de não vir à igreja em cima da hora. Ai, não quero ir para a igreja mais não. Ah, hoje eu não quero não, hoje eu estou desanimada. E é o dia que mais Jesus quer te usar. Às vezes é para louvar, às vezes é para ajudar, é para às vezes fazer uma evangelização. Não é assim? Vai observar, toda vez que você desanima, na hora você... Aí daqui a pouco a mãe anima, eu vou. Às vezes a mãe é até um pouco dura. Vamos para a igreja assim, por que não? Bora. Aí você vem, chega, Jesus vai, te chama para o altar. Te chama, traz uma palavra, fala contigo. Olha, é fácil ter tudo isso que acabamos de ler aqui? É fácil? Tem que ter o quê? Sabedoria. Não, sacrifício. É um sacrifício acordar cedo para vir para a igreja? É. Você queria estar onde? Ou deitada, ou dormindo, ou tomando um banquete de café, com pão, com biscoito. O bucho começa a fazer... Tá vazio. Mas para você entender as coisas de Deus, melhor ainda é no jejum. Para Ele poder falar mais contigo. Você estar mais conectados com Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá. Vamos na outra palavra. Abre lá, deixa eu ver aqui. Deixa aberto lá em Gálatas 5:22. Gálatas. Vê na parte da frente que vocês vão pegar rapidinho. Para saber, tem que saber falar, temos que ter o fruto. Aí você vai saber. Se é batizado, tem que ter fruto. Diz que é batizado, mas não tem nada disso, então não é. Ah, eu acho que eu sou, eu tenho dúvida, então não é. Quem é batizado no Espírito Santo tem certeza. Amém? Amém. Tem certeza. Ajuda depois sua irmãzinha aí. Gálatas 5. E eu vou estar falando mais sobre o Espírito Santo aos pouquinhos, porque eu não posso dar muita informação para vocês, para não ficar com a mente confusa. Tá entendendo a aula de hoje? O Espírito Santo é uma pessoa, é um amigo. Não é nada de, é uma força, é uma energia. Não, não é. Vamos lá? A palavra em Gálatas fala assim, ó. Quem já achou, diga amém. Eu achei e saiu de novo da página. Eu tô voltando aqui. Gálatas 5. Quem já achou pode ler. Ao qual glória para todo sempre. Amém. Calma aí. Gálatas 22. Desculpa que eu não falei o versículo. 5:22. Vamos lá, falar do fruto do Espírito Santo. Que é, olha pra cá. Fruto do Espírito Santo. Amor, né? O Espírito Santo eu já mostrei pra você, né? É amor, mais o quê? Alegria. É mais o quê? Ó, alegria. O Espírito Santo é alegria. Vamos lá, vamos falar sobre essas duas coisas aqui, importante. Se o Espírito Santo é amor, é alegria, como que uma pessoa vive falando que tem o Espírito Santo, foi batizado no Espírito Santo, mas vive zangada, vive atribulada? Quem tem o Espírito Santo, presta atenção. Quem tem o Espírito Santo, ela tem isso aqui, ó. Paz. O mínimo. Ela tem que ter o quê? Paz. Se ela não tem paz, ela não tem o quê? Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. Ela apenas, ela tem
como é que eu posso falar? Uma impressão, ela teve uma presença, ela se alegrou naquele momento, uma emoção. Quem tem o Espírito Santo tem paz. Se ela tem paz, ela vai vencer. Ela vai vencer. O Espírito Santo, ele é o quê? Amor, alegria e mais o quê? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, que eu falei aqui, mansidão. Vamos lá falar sobre mansidão? Depois eu falo melhor sobre os outros. O que é uma pessoa com mansidão? Você conhece alguém que tem muita paciência? Hã? Não tem ninguém que você conheça que gosta de ensinar, mesmo uma pessoa sendo rebelde, mesmo uma pessoa às vezes rejeita, mesmo uma pessoa não quer, não tá nem aí, mas ela ou ele tá sempre ali levando uma palavra. Quem é? Meu tio. Isso é bom. Então, a palavra de Deus tem que ser o quê? Germinada. Ouviu? Então, a pessoa tem que ter o quê? Aí, vamos lá. Vou dar um exemplo de mansidão. Vamos ver se vocês sabem o que é mansidão. A pessoa te irrita, te chateia, mexe em algo que é seu. Aí você vai lá, vai dar 2 tapas na cara dela? Tem mansidão? Não é mansidão. Ah, a pessoa se irrita, começa a gritar e começa a discutir do nada, ficar irritado, zangada, por causa tirou algo do lugar, dentro de casa. Ela tem mansidão? Mansidão, o mínimo é ter domínio próprio. Mansidão não é só para falar, é o ser. Eu sou batizado do Espírito Santo, então há uma mansidão no falar, há uma mansidão de resolver os problemas. E nisso, vocês precisam pedir domínio próprio. Porque se você na sua oração não pedir domínio próprio, vai ficar sempre irritada, brigando dentro de casa, brigando na escola. Não acontece do nada. Tá tudo muito maravilhoso. Quando vai ver, tá discutindo, tá brigando, tá vendo pancada dentro de casa, tá vendo pancada dentro da escola. Mas por quê? Não tá tendo domínio próprio. Então, contra essas coisas, não há lei. Porque todos que têm o Espírito Santo tem fruto. Se tem o fruto, tem o quê? Resultado. Quem tem o Espírito Santo dá fruto. Ela tem, ela forma discípulo, ela tem desejo de evangelizar, ela tem desejo de ensinar, ela tem desejo de ajudar, porque ela tem amor dentro dela. É longânimo. Ela tem paz dentro de casa. Ela não só tem paz na igreja. Tem gente que fala que é batizada do Espírito Santo, mas a paz dela termina quando ela sai da igreja. Quando chega em casa, as pessoas falam, tá vindo da igreja mesmo? Já tá gritando, já tá dando tapa, já beliscão, jogando as coisas pro alto. Aí as pessoas perguntam, tá vindo da igreja mesmo? Tu tá vindo da igreja desse jeito? Aí a pessoa observa o seu testemunho, não vai querer vir para a igreja contigo. Quem está entendendo? Eu ir para a igreja para ir de um jeito e voltar pior? Então nós temos que dar exemplo dentro de casa, na escola, na faculdade, no seu trabalho. Isso é geral, isso é para adultos, isso é para criança, jovem. Precisamos dar testemunho, dar bom testemunho. Por que as pessoas estão se perdendo? Porque ela não está focando ser batizada nem no Espírito Santo, nem nas águas. Ela fala assim, estou esperando Deus tocar, não é assim? Se Jesus tocar, aí eu me batizo. Vai esperar o quê? Morrer e não ser salvo? Não tem mais nada para esperar. Jesus está o quê? Jesus está vindo. Quem sabe disso? Quem falou isso para você que Jesus está vindo? Pastor. É isso aí. Na Bíblia está falando, os sinais estão aí, Apocalipse está acontecendo. Então nós estamos ensinando vocês a saber que Jesus está vindo e eu preciso fazer alguma coisa. Então nós com Jesus, nós vence Sempre. Vence tudo, vence sempre. Vence deserto, vence brigas dentro de casa,
Por isso nós temos que ser o quê? Batizada no Espírito Santo. Para poder que servir melhor. Quem gostaria de servir Deus melhor? Gostaria mesmo, de verdade? Então vou ensinar vocês. Quem quer aprender? Vamos lá. Primeiramente, anota aí. Vai? Anota. Eu vou anotar também, pode ser? Ter uma sinceridade na oração. Você e Deus. Sinceridade com Deus. Isso é todos os dias orar, entendeu? Eu vou orar porque eu preciso ter um relacionamento com o Espírito Santo. Qual é o primeiro? O primeiro é sinceridade. Sinceridade. Como é que é uma pessoa sincera? Falar de todo o seu coração. Ser batizado. Olha lá, ser batizado. O segundo é ser batizado? Ser batizado, primeiro, no Espírito Santo. No Espírito Santo. Primeira coisa tem que ser sincera. Sinceridade. Sinceridade. Ser batizado. Sinceridade. Aí vem, não. Aí bota fé. Sinceridade como? Ó, Deus, eu sei que ainda não te conheço. Eu sei que eu sou falha. Me perdoa, tem misericórdia de mim. Tira esse palavrão da minha boquinha. Tira esses pensamentos ruins. Eu não quero mais viver assim. Meu Deus, eu quero a tua ajuda. E tenho certeza que o Senhor está me ouvindo. Depois de sinceridade, fé. Fé. Bota aí, fé. Terceiro. Isso aqui é o mínimo. Um mínimo. Ó, sinceridade na sua oração. Fé. E ó, fidelidade. Fidelidade. Como assim, pastora? Fidelidade é ser bom? É ser. Vou repetir. Bom e fiel. Se você ser isso aqui, você vai ser uma ótima serva. Então, ser servo. Se você for ter fidelidade, você vai ser bom e vai ser fiel. Servo bom e fiel. Servo. Eu vou voltar, calma aí. Sinceridade é bom e fiel. Calma aí. Não. Bota igual eu tô botando assim, ó. Um abaixo do outro. Ó. Primeiro, sinceridade nas orações. Orações é ação. Não existe você for orar e não ter uma ação. Sinceridade nas orações. Sinceridade nas orações. Porque se você ora, você vai ter uma ação. E qual vai ser essa ação se você ora com sinceridade, já é uma ação, concorda? Oração, ação. Oração, ação. Qual é essa ação? Ó, botou sinceridade na oração com jejum. Vai, Fê, bota aí. Com jejum. Quer que eu repita de novo? Sinceridade na oração. As orações com jejum. Com jejum. Primeiro. Segundo, fé. Bota o númerozinho no primeiro assim, na frase. O número 1, número 2, número 3, para você entender. Número 2, fé. Número 3, fidelidade, quer ser bom e fiel. Que
Ter fidelidade como assim? Ó, fidelidade na sua vida espiritual, fidelidade nos seus votos, fidelidade nas suas ofertinhas. Você promete algo a Deus, vamos dizer. Deus te chamou para o quê? Ah, sou uma levita. Você tem que ser fiel naquilo que Ele te chamou. Ah, eu vou louvar de todo o meu coração. É para ensaiar? Eu vou ensaiar. Ah, eu fiz um voto com Deus, peguei um envelopinho. Então seja fiel, com fidelidade com Ele. Fidelidade é ser bom e ser fiel. Quem já botou? Fidelidade é ser bom e ser fiel. Conseguiu pegar tudo? A fé é qual? Ó, a fé é só fé. Tá. Aí vem, depois eu vou dar os versículos para vocês. Sinceridade é oração com jejum, que é o primeiro. Segundo, fé. Terceiro, fidelidade é ser bom e ser fiel, que dá no mesmo, né? Fidelidade e fiel. Fidelidade é o terceiro. Bota aí, o número 3. E o número 4 é servo bom e fiel. Se você ser uma boa serva, um bom servo, certamente você vai ser bom e ser fiel. Mas não basta. Qual que tem que escrever no 4? 4 é servo bom e fiel. Servo bom e fiel. E nesse significado, bom e fiel? Eu vou dar. Servo bom e fiel. Amém? Aí diz assim, ó. Não adianta você só ser bom. Você precisa ser fiel. Não adianta você só ser fiel. Você precisa ser bom. E nisso você vai o quê? Ó, a fé, ela trabalha com a obra. A obra com a fé. Tá certo, mano? Sim, sim. Isso aí. Servo bom e fiel. Então vamos lá. Nesses 1, 2, 3, 4. Vê se tem 4 aí. 4 itens. Tem? Se você, nesses 4 itens, conseguir se organizar, vamos lá. Sinceridade na oração com jejum. Ah, depois do jejum, deu espaço? Deu um espacinho? Deu? Depois do jejum? Jejum com propósito. Bota aí, com propósito. Com... No meu deu espaço não. Depois eu coloco pra... Depois você passa limpo. Eu tô botando aqui, depois eu passo pra vocês. Propósito. Amém? Porque não adianta você jejuar, fazer uma oração sincera sem propósito. Por que você quer? Vamos lá. Pra que você quer... Presta atenção aqui. Pra que você quer ser batizado no Espírito Santo? É uma boa pergunta, né? Se alguém chegasse pra você e falasse, Emily, pra que você quer o Espírito Santo? Qual seria a sua resposta? Não sabe? Pensa aí. Laura, pra que você quer o Espírito Santo? Vou explicar pra vocês. Pra mim ser Buscar corajoso, pra mim não pegar pensamentos ruins e não guardar nada no coração. Não. Você precisa saber, pra mim ter um Espírito. Tem uma passagem que diz assim, ó, se não for batizado nas águas e no Espírito Santo, esse tal não vai ser de Deus. E agora? Então você precisa ser batizado no Espírito Santo para você ser salva. A resposta é essa. Quem está entendendo? Eu preciso ter o Espírito Santo para ser salva. Amém? Repete de novo. Para que você quer o Espírito Santo? Pra ser salvo. Para ser salvo e ganhar mais almas. Amém? Vamos ler essa passagem que diz ao respeito disso? Só mais uma passagem. Guardou aí as passagens que eu li? Gênesis, Sim. capítulo 1, versículo 2 e Gálatas 5, né? Gálatas 5, 21 e 22.
Botou no caderninho a passagem? Eu vou deixar outra passagem que eu ia ler aqui. Eu vou ler na outra semana. Ó. Primeiro. Hoje é que data? 17. Gênesis 1, primeiro 2. Gálatas 5, 22. Vamos lá. Primeiro, Gênesis 1, 2. Depois, Gálatas Gálatas 5, 5, 22. 21, 22. Aí vem. Li mais? Não, né? Duas passagens tá ótimo, para não ter muita informação. Na próxima, a gente vai botar aqui, vamos falar, por que que nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta atenção. A partir de hoje, o que vocês têm que focar? Mais a palavra, prestar mais atenção no culto. O momento da palavra é crucial, é o momento que Deus está falando com você. Quando você abre a Bíblia, é a boca de Deus aberta, falando contigo. Quando você está orando, é a tua boca que está abrindo para falar com Ele. Por isso que quando o anjo da igreja, que é o pastor, está levando a palavra, nós temos que prestar bem o quê? Atenção. É onde dá aquela vontade de beber água. Já percebeu isso? Para você desfocar e não entender o que foi pregado. Aquela vontade de falar com a coleguinha do lado, de mostrar a sandália, de mostrar a caneta, de minha Bíblia é nova, e a tua? Eu comprei também, eu vou comprar. E começam a conversar, aí tira o foco da palavra. Quando vai ver, o que foi pregado, Emily? Foi pregado o que na terça-feira, no projeto 3 em 1? Deixa eu ver. Qual foi o tema? Esqueci. Porque não estava conectada. Quem está conectado com a palavra, como nós fazemos aqui, vai entender. Daqui a pouco vocês vão saber melhor abrir a palavra, a Bíblia. O pastor vai falar lá em... Timóteo. Já abri. Eu quero ler lá em Mateus. Você vai, Mateus, você vai logo, não vai precisar ficar perdida, Mateus. Porque tá o quê? Aprendendo. Quem tá entendendo? E não adianta só aprender, tem que colocar em prática. Tem pessoas que ela se enche de informação, mas não coloca em prática. Agora eu tô sendo um pouco mais rápida coisando na Bíblia. Porque você tá vindo por conectado, não é assim? Por isso que é bom, Bíblia assim, que você ali e fica na mente. Tem pessoas que marcam a Bíbliazinha dela, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem quer ser batizado no Espírito Santo? Então, a partir de hoje vocês têm que ter mais do que? Fé. Paz. Pedir Deus, domínio próprio. Nas suas orações. Fidelidade. Preciso ser fiel. Eu tenho um voto, não sei de quanto tempo, não cumpri. Cumpra. Traga. Mas eu esqueço. Eu pego, às vezes eu pego as moedinhas e eu vou lá e gasto. E Deus está vendo. Se você pegou, você vai lá, mãe. Não, mãe, isso aqui é de Jesus. Eu fiz um voto, foi com Jesus. Lá no altar. Não foi com a igreja, com o pastor. Foi com Jesus que eu fiz um voto. Tem tempo que a minha mãe não dá mais moedinha, eu tô esperando vender as latinhas. Vai dar tudo certo. Mas aí Deus, ele começa a dar o quê? As condições, porque ele não pede nada até que você não possa fazer. Por exemplo, deixa eu falar. Hoje, me deu vontade de ficar até mais tarde na cama. Termino sábado, mas o meu compromisso, minha fidelidade com ele, de ensinar vocês. Eu não queria vir, mas eu achei que era domingo. Aí eu falei, hoje não vai ter, eu vou ficar em casa. Aí depois minha mãe falou, Emily, acorda, vai pro conectado. Não, eu falei, mãe, é só domingo. Aí ela falou, é sábado, Emily. Aí eu falei, mãe, não vou hoje não. Aí depois tô eu lá tomando banho, se arrumando.
É Jesus que faz isso, ó. Vocês vão aprender a ser uma serva, um servo exemplar. De as pessoas chegar assim, ó, quero ser que nem a Emily. Chegar jovens, adolescentes, quero ser que nem a Emily na obra do Senhor. Isso não é pecado. Porque pessoas no passado formavam discípulos. Ó, quero ser que nem a Laura. A Laura louva. A Laura não fica conversando na hora do culto. A Laura ajuda nas atividades. Olha só, ficaram na terça-feira, ficaram o quê? Auxiliando. Ajudaram. Foi ou não foi? Deram apoio para a pastora. Deram papelzinho, deram atenção. Estava ali na portaria, né? Dando papelzinho para as pessoas. E eu tô orando, um pezinho, eu tô orando. Tô orando direto. Tinha 2 meninos que não queriam fazer e o Como eu falei, não era obrigado. E o Tiago também não quer. Amém. Nunca debata com ninguém. Porque o propósito é Deus que coloca no coração da pessoa. Por exemplo, vocês estão aqui obrigada? Vocês estão aqui porque vocês querem aprender mais o quê? As coisas mais de Deus. E hoje vocês aprenderam sobre o quê? Se alguém perguntar, oi Emily e Laura, o que vocês aprenderam lá na igreja hoje? Sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo. Que ele é um amigo, ele é uma pessoa, ele existe. Ele é o poder de Deus nessa terra. E é ele que me dá ânimo, ele que me acorda, ele que faz eu orar. Ó, quer saber uma coisa? Quem acorda de madrugada assim do nada e acha que é bobeira? Jesus quer que você ore. Você fala assim, não, é porque eu quero ver a minha irmã, se está dormindo. Eu acordo, vou no banheiro, eu acordo 3 vezes. Jesus quer você que ore. Nem que seja uma oração objetiva, mas ore. Deus, eu preciso do Senhor, toma minha vida, toma a vida da minha família, toma, meu Deus, o ministério, toma lá o pastor nas tuas mãos. Sempre orando. Vocês têm que ter esse hábito de falar com Deus. Vocês não gostam de conversar na sala de aula? Não gostam de conversar com a amiguinha? Tem que aprender a falar com Jesus. Quem fala mais com Jesus? Ou tá meio desanimada de falar? Então tem que começar a falar, Deus, me tira esse desânimo, essa preguiça. Tira de mim, Senhor. Eu quero ter mais ânimo para falar contigo. Amém? Acabou nossa aula hoje. Nós vamos agora falar com Deus. Eu não vou dar tudo porque é muita informação. Mas sábado que vem vai ter mais. Eu vou dar, talvez, isso aqui, ó, na semana que vem, no início, só para o quê? Relembrar quem não veio, entendeu? Hoje faltou muita gente, mas Deus é com a gente. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Cadê o... Abaixe sua cabeça. Bota aqui. Abaixa sua cabeça aí, vamos falar com Deus. Senhor Deus de eterno Pai, coloca a mão no seu coração, que eu vou aí. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha manifestar o teu poder na vida da Emily, da Laura e de todos aqueles que não conseguiram estar aqui hoje. Deus, brinda a mente deles, brinda delas também, de todos, meu Senhor. Que haja luz nos pensamentos deles. Que haja com o teu poder na vida deles. Que eles venham ter um propósito, meu Pai. Que eles venham te exaltar, te glorificar. Deus, nós falamos com o Senhor. Meu Deus, abre sua boca e fala, Jesus. Jesus. Eu necessito da tua presença. Me prepara para ser batizado no Espírito Santo. Deus, limpa o meu coração. Limpa a minha mente. Agora te peço. Nesta manhã. Tira de mim tudo
tudo que não te agrada. que não te agrada. E coloque em mim E coloque em mim tudo tudo que tem faltado. que tem faltado. Eu quero ter Eu quero ter um propósito um propósito firme firme contigo. contigo. E eu necessito E eu necessito que o Senhor que o Senhor faça faça a obra a completa. obra completa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nesse exato E momento, nesse exato momento, o Espírito Santo o Espírito Santo começa começa a trabalhar, a trabalhar, pois eu permito, pois eu permito nos meus pensamentos, os meus pensamentos no meu coração, no meu coração e me levando e me levando em paz e segurança. em paz e segurança. Me proteja, Me proteja, faz a tua obra. faz a tua obra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Eu entrego entrego a minha vida a minha vida no teu altar. no teu altar. E cada vez mais E cada vez mais eu venho estar eu venho estar conectada conectado com o Senhor. com o Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, me guarda, me guarda, me proteja me proteja e me livra e me livra de todo mal. de todo mal. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho, do Filho, do Espírito do Santo. Espírito Santo. Digo amém. Amém. Digo graças a Graças Deus. a Deus. Palmas para Jesus.